TVL Cultura começa agora. 80 mulheres jornalistas são homenageadas através da exposição fotográfica A Voz Delas. E nas entrevistas de hoje, vamos conversar com dois artistas. Um é Moa Castilhos, do Rio de Janeiro, que apresenta obras Painel do Desamparo, uma realidade, infelizmente, do Brasil e do mundo. E o outro artista entrevistado de hoje é Marcelo Campos, que fala da sua obra Sudários do Cerrado, uma história de água, terra, fogo e ar. Mulheres jornalistas são homenageadas através da exposição fotográfica A Voz Delas. Acadêmicos do terceiro e quinto semestres dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unisociesc de Blumenau realizaram o projeto interdisciplinar que buscou contar histórias das mulheres que marcaram e marcam o jornalismo local e regional. Então, depois de pesquisas, a exposição fotográfica A Voz Delas foi apresentada na instituição. Foi um trabalho gigante de captura de dados para tentar entender quem foram as mulheres que começaram a história do jornalismo, ou pelo menos aquela que a gente tinha acesso nessa pesquisa prévia, que foram as precursoras do empoderamento da mulher nessa profissão tão maravilhosa. Esse é o objetivo de uma interdisciplinar que reúne diferentes segmentos do ensino, né? Diferentes módulos talvez, e faz com que o aluno tenha que buscar as informações, fontes e tudo fora da universidade. Então, isso faz com que o aluno... Eu não vi ninguém se sentir mal fazendo esse projeto. Eu vi que todos os alunos estavam gostando muito de fazer isso. A exposição A Voz Delas foi dividida criteriosamente em dois formatos. Uma exposição física, com fotos das 20 jornalistas mais antigas em atividade, e outra virtual, onde estão 80 mulheres representando as divas da comunicação, que marcaram o jornalismo em Blumenau e região nas últimas décadas. A gente acredita muito nessa função da comunicação social, de trazer coisas novas em benefício da comunidade. E foi onde a gente chegou. Então, por que não falar dessas mulheres que começaram a carreira de jornalismo muitas vezes antes até de ter universidade na área, de ter um curso no ensino superior? E foi aí que a gente, todo mundo, nossa, é isso mesmo, é esse o projeto. E quando a gente passou isso para os alunos, ambos abraçaram. Foram 5 meses de pesquisa para destacar a relevância e o empoderamento profissional das mulheres que lutam pela igualdade e o reconhecimento no mercado de trabalho. Foram 5 meses de muito trabalho, muita produção. Eu fiquei bem surpresa, porque como eu sou do Paraná, então metade dessas mulheres eu não as conhecia. Então, para mim, foi muito enriquecedor ouvir todas essas histórias e perceber da importância delas, né? A gente entende que o jornalismo ainda é muito estereotipado como uma profissão masculina. E aí, quando a gente vê esse leque de mulheres, que no nosso projeto são 80, contando histórias incríveis, eu acho que isso vai fazer com que essas novas jornalistas que estão saindo da faculdade se empoderarem ainda mais e ocupar ainda mais os espaços no mercado de trabalho. Para os estudantes, a pesquisa foi uma experiência diferente e, ao mesmo tempo, uma vivência do trabalho que eles realizarão no futuro. Os primeiros passinhos da carreira, né? Foi muito bom a gente ter esse gostinho de poder entrevistá-las, poder ter mais acesso às histórias das jornalistas. Então, foi bem grandioso mesmo, tanto para a gente no lado pessoal como profissional também, né? Foi um desafio enorme para a gente. Nós do curso de publicidade podemos ver ao vivo realmente como é a nossa profissão futuramente. Nós tivemos que desenvolver toda a identidade do projeto, correr atrás de patrocínio, pegar vaquinha de amigos, familiares, foi muito legal. E principalmente montar o projeto do início ao fim, tanto na parte física quanto na exposição também virtual. Uma entrevista especial com um artista do Rio de Janeiro que está expondo suas artes aqui na Fundação Cultural, no Museu de Arte de Blumenau. A exposição chama Painel do Desamparo
Eu estou falando das obras de arte do artista Moa Castilho, que está nos visitando. Olá, Moa, seja muito bem-vindo ao TVL Cultura e aqui em Blumenau também. Obrigado pela oportunidade. Estou adorando a cidade de Blumenau, é linda e realmente foi uma honra poder trazer esse projeto aqui para Blumenau. Na verdade, a primeira exposição individual desse projeto está sendo aqui em Blumenau e eu espero que seja a primeira de muitas, porque é um projeto que eu tenho mostrado para algumas pessoas e tem tido assim, uma recepção muito boa e realmente tem causado um impacto nas pessoas e a proposta é justamente essa, né? Um projeto que nasceu por acaso, passando assim por um morador de rua vestido com a camisa do Brasil e me deu assim aquele estalo de fotografar com o celular mesmo esse morador. E a partir daí eu comecei a perceber como é uma cena tão banal, principalmente no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, são muitos moradores de rua e é uma situação que a gente vê assim todo dia e não dá importância, né? Parece que eles não existem, né? Então a ideia foi a partir desse primeiro trabalho começar a fotografar para dar visibilidade a essas pessoas, né? Tentar captar, né, esse desamparo, essa carência dos moradores de rua e acabou tendo um resultado assim estético muito forte. Então, a partir daí que eu comecei a perceber que realmente seria um trabalho que poderia abrir a consciência das pessoas para esse problema de desigualdade social que é tão grande no nosso país, né? Eu espero que, de alguma forma, possa contribuir para aumentar a consciência das pessoas e tentar solucionar esse tipo de problema. Que você começou até essa que está de fundo aqui, nossa, né? Essa foto e realmente é para conscientizar, né? Através de todas essas que você tirou, uma só que não é do Rio de Janeiro, né? Então é para conscientizar mesmo as pessoas dessa realidade social e como que surgiu esse feeling assim de vou tirar foto para já ver algo por trás da foto, ver essa realidade que infelizmente boa parte da população passa. Pois é, justamente não houve assim uma ideia antes de acontecer, de tirar a foto, de deparar com aquela situação e tirar a foto, né? Ela surgiu depois. E é claro que não é um problema só do Brasil, né? E viajando eu comecei a ver também que é um problema do mundo todo, né? Acredito que mais grave no Brasil, que é um dos países com maior índice de desigualdade do mundo, né? No Rio de Janeiro, mais grave ainda, por ser uma cidade linda, maravilhosa, que vem gente de todo o Brasil para o Rio de Janeiro buscando trabalho, né? Mas é um problema muito recorrente, né? Uma foto quase todas que estão aqui são do Rio. Uma é fora do Brasil, é isso? Fora é uma cidade rica, inclusive. É em Boston, nos Estados Unidos, que é uma das cidades com maior índice de qualidade de vida do mundo. E realmente me deparei lá com um morador de rua numa cena assim que bastante impactante, né? E me fez pensar, né? Puxa, realmente isso é um problema das melhores cidades do mundo que tem também, né? Qual o tipo de trabalho que você faz? Porque a gente vê que é a fotografia, mas não é simplesmente a fotografia impressa em papel. Como que é esse trabalho? O trabalho da fotografia, eu fiz a opção por fazer ele em canvas, para dar um efeito como se fosse de pinturas. Normalmente a gente vê muito esse tipo de trabalho em preto e branco, né?
Foi até um trabalho inspirado em 2 artistas plásticos assim, que eu considero assim, os melhores do Brasil, é o Vicky Muniz e o Sebastião Salgado, né? O Vicky Muniz fez um trabalho chamado Lixo Extraordinário, tem até um filme sobre esse trabalho, fotografando pessoas do lixão de Gramacho e transformando aquilo em pinturas, em trabalhos de arte, né? E o Sebastião Salgado, que faz um trabalho também social muito forte no mundo inteiro, é conhecido no mundo inteiro, normalmente remetendo para o preto e branco. Mas eu vi que também puxando para a cor, né? Fiz um trabalho digital também para aumentar ainda mais a textura da cor e fiz a impressão em canvas para parecer como se fossem pinturas e realmente causou um impacto assim estético forte. A impressão é em tecido, então? É o mesmo tecido que usado para pintura, só que a impressão da fotografia é feita nesse tecido. Certo. É uma obra de arte diferente, então. Aqui é a primeira vez ela exposta aqui no Museu de Arte de Blumenau, da Fundação Cultural, que a exposição segue até agosto. Depois daqui, já tem algo programado? Tem o objetivo de expandir isso para o Brasil? Tem para o Brasil, já tem uma proposta também para Buenos Aires, numa Bienal da América do Sul, que acontece em Buenos Aires, e em outros estados também já estou começando a trabalhar para poder expor isso no Brasil inteiro. É um trabalho educativo, né, sociocultural, e a ideia realmente é levar isso para o Brasil inteiro e para o exterior também, na medida do possível. Traz um pouco da realidade, né? Até a forma que foi exposto aqui, também as obras foram expostas aqui na sala, elas quase remetem, né, à vivência dessa realidade que infelizmente é a diferença social no Brasil e no mundo. Moa Castilho, para quem quer te conhecer um pouco mais, como que faz? Redes sociais, telefone, enfim, como que você pode divulgar aí para nós e para os nossos telespectadores? Tem uma comunidade de fotógrafos que chama 500px, que é específica para os fotógrafos colocarem seus trabalhos nela e trocarem informações, e pode ser acessada pelo site, que é 500px/Moa-Castilho. Tem o e-mail, que é moacastilho@gmail.com, que está aberto e é muito bem-vindo assim para receber sugestões, colaborações, apoio, que isso, por não ser um trabalho comercial, é um trabalho mais educativo, realmente carece muito de apoio, de patrocínio, de colaboração. Então, o que for possível, né, de receber de apoio será muito bem-vindo, porque é um trabalho que ainda pode ser desenvolvido ainda muito mais do que está no momento, né? Então, nesse site dos fotógrafos, por e-mail, consegue falar comigo. Bom, nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, tem muito mais coisa para falar, eu sei, mas um recado, né? Esse último minuto aí, um recado sobre as tuas obras, né? Qual o recado que ela quer passar e um pedido de conscientização, eu acho, para todos. Exatamente, é um trabalho voltado para esse lado educativo, cultural e de conscientização das pessoas. O que eu espero que esse trabalho é que realmente cause um impacto assim para as pessoas se mobilizarem. Muito obrigada pela participação aqui conosco, Moa. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Que bom, uma honra para nós aqui de Blumenau ter a sua obra exposta aqui no Museu de Arte. Agradeço. Muito obrigada. Então, esse foi o artista Moa Castilhos, e aqui, para quem quiser ver, até agosto, painel do Desamparo. Então, obras, fotografias impressas de uma forma diferente aqui no Museu de Arte de Blumenau. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. As formas
formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Nesta entrevista, vamos conversar com um artista que é de Brasília. Ele fala do Cerrado, ele mostra o Cerrado de uma maneira um pouquinho diferente, através de pinturas praticamente naturais. Sudários do Cerrado, envolvendo água, fogo, ar. Eu converso agora com Marcelo Campos, que está visitando Blumenau, está mostrando a sua arte aqui na terceira exposição do MAB. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao TVL Cultura. Olá, muito obrigado pelo convite de entrevistar. Marcelo, antes de a gente começar a falar da tua arte, dessa exposição aqui no MAB, que segue até agosto, nos fala um pouquinho a respeito de como que você começou na arte. Bem, eu comecei muito cedo, eu comecei quando eu tinha 16 anos, eu já desenhava há muito tempo, e aos 16 anos eu defini que o meu caminho seria por aí, seria pela arte. Segui a minha vida profissional entre arte e design. Eu me formei em desenho industrial, né? Hoje o curso de desenho industrial é chamado curso de design, na época ainda era conhecido como curso de desenho industrial, esse era o nome do curso. E sempre mantive o contato com a arte. Então, meu trabalho sempre foi visual, mesmo no design. A maior parte deles com design gráfico, com programação visual, mas também com design de produto, eu formei nas duas áreas do design. E sempre tive contato com a arte. E o caminho, para mim, foi um caminho natural de depois voltar ao trabalho para um trabalho mais autoral, que foi para esse caminho, né, de ter um trabalho mais artístico. É uma linguagem diferente do design, não são a mesma coisa definitivamente, mas são áreas que conversam. Então sempre segui esse caminho, né? Eu sempre tive nesse universo e hoje o meu trabalho ele traz muito do gráfico do design, né? Mesmo esse trabalho de Sudários do Cerrado, as impressões elas têm uma característica gráfica nas imagens, no resultado das imagens, e é um processo de impressão, que também faz uma ligação com o meu trabalho de design gráfico, o trabalho de material para as gráficas, para a impressão também. E Marcelo, quando que você começou essa exposição que a gente está vendo aqui? Quando que começou ela e por que você quis fazer essa arte? Esse trabalho começou em 2017, em setembro de 2017. É o período onde a seca, quando a seca está ficando mais severa normalmente na região do Centro-Oeste e em praticamente toda a região do Cerrado, pelo menos uma grande parte. A área do Centro-Oeste a gente tem anualmente um período de seca, que é um período muito marcado. O Cerrado tem essa característica de ter 6 meses de chuva, 6 meses de seca. É quase que dividido assim, os dois períodos. Então eu comecei em setembro de 2017. A ideia de fazer esse trabalho, eu tenho um envolvimento muito grande com o Cerrado. Eu nasci numa região do Cerrado, nasci em Brasília, que é uma cidade encravada no meio do Cerrado. E a ideia veio num insight dentro do ateliê, com um pano que estava um pouco sujo e com a seca ele estava em cima de uma escada e para secar, e ele se conformou com o formato da escada. Quando eu tirei aquele pano estava duro e dando formato. E foi desse fato
trivial, que veio a ideia simples, de... né? que eu falei, bom, então eu encontrei um caminho para fazer um trabalho sobre o Cerrado, que é uma coisa que eu já buscava. Eu já visitei algumas regiões queimadas logo depois do incêndio, fiz algumas fotos, já havia feito esse trabalho, algum trabalho de observação, mas ainda não tinha encontrado um caminho para trazer o Cerrado para dentro da arte e a arte para dentro do Cerrado, para juntar essas duas coisas. Então eu encontrei um caminho a partir desse fato que aconteceu dentro do ateliê, e no dia seguinte eu já estava em campo praticamente. Eu procurava, circulando pela região ali do Distrito Federal, em Brasília, locais com queimada. Infelizmente, quando chega o período da seca, é muito fácil você encontrar áreas de cerrado queimado, tanto no ambiente urbano, as áreas remanescentes, quanto fora do ambiente urbano. Assim, realmente são muitas, beiras de estrada, em áreas mais rurais, em parques também de conservação. Infelizmente, acontecem esses incêndios. E eu juntei o material, o trabalho com a água misturado com cola é uma coisa que são materiais que eu já conheço há muito tempo. No início da minha formação, eu trabalhei muito com mistura de água, cola e tinta para fazer tinta em grande quantidade, fazer pinturas. E daí eu levei isso para os locais incendiados, fiz os primeiros testes, envolvi as primeiras árvores com os tecidos, vi que as impressões poderiam ficar boas, e daí foi só um trabalho de aprimoramento. Daí eu mergulhei de fato nesse trabalho, parei os outros trabalhos que estavam em andamento no ateliê para fazer esse material do Estudários do Cerrado. E com o tempo, à medida que o trabalho vai acontecendo, à medida que o artista vai fazendo o trabalho, vem as reflexões, e daí veio surgir, o nome. Você começa a conectar as ideias, o que esse trabalho fala, do que ele representa, o que está acontecendo, o que está acontecendo ali enquanto eu estou em regiões que acabaram de ser queimadas e fazendo um trabalho com essas árvores aí, e buscando impressões que são registros, são memórias desses fatos aí, desses incêndios e do próprio cerrado, do próprio bioma, dos padrões naturais das árvores, tudo isso. Você enrolando, esse tecido nas árvores é praticamente um pouquinho do DNA delas que está aqui, como dá para sentir assim uma forte emoção pensando no que elas passam, no sofrimento que a natureza passa, e a gente agora está vendo como arte, mas se for ver também é um cuidado que eu acho que todos nós, seres humanos, temos que ter com a natureza. Porque é cuidar de feridos, a gente até estava falando em off, Sim. É cuidar de feridos, porque você chega lá logo depois de uma queimada. Sim, é bem a sensação. Então é um trabalho assim, que na hora de fazer tem uma carga emocional muito forte. A terceira fase, vamos chamar assim, o terceiro local que eu visitei, quando a técnica já estava um pouco mais desenvolvida, já tinha conseguido aprimorar um pouco as misturas do material, a escolha dos tecidos, como levar os tecidos, os tamanhos, formatos, os cortes, tudo isso. Foi em um local que tinha acabado de acontecer um incêndio bastante grave. Foi numa área particular em Brasília, mas uma área particular onde o cerrado é praticamente intocado. É uma chácara em que o proprietário manteve uma grande área da chácara sem alteração. Então ali é o cerrado rochoso, o cerrado bem in natura, assim, inclusive com algumas espécies vegetais lá que são praticamente extintas hoje já, como a gueirobinha, que é uma palmeira, que tem uma delas, que está aqui, um dos tecidos aqui é de uma dessas árvores. E a sensação quando eu chego no local e vou colocando os tecidos envolvendo as árvores, realmente é como se eu estivesse fazendo ataduras, e dá um pouco essa sensação de estar cuidando de feridos. Ainda está saindo um pouco de fumaça do local, ainda tinha alguns focos de incêndio próximos, que dava para ouvir aquele barulho do fogo quando ele vai estralando o mato seco, e a fumaça e a fuligem e tudo. E no próprio local onde eu estava fazendo ainda tinha um pouco de fumaça em alguns pontos.
Mas o interessante também é perceber que dentro desse ambiente, que normalmente é um ambiente de destruição, a seiva, às vezes, da árvore já começa a aparecer, alguns insetos que surgiram, saem por baixo da casca, quer dizer, existe todo um micro meio ambiente, um microambiente ali. Existe uma esperança. Existe uma esperança, existe uma vida que se adapta, que consegue se refazer do incêndio, né? Então, na hora de fazer ali, a emoção é muito forte, porque é isso mesmo, as árvores estão feridas, o ambiente ali, né, as plantas estão todas feridas e daí os tecidos vão sendo colocados e toda essa carga vai dando ao mesmo tempo vai dando uma força muito grande para fazer um trabalho. A gente fazia 30 árvores com tecidos, formando alguns conjuntos bem bonitos também. Aquelas talas brancas, né, no meio de uma área toda queimada, assim, existe um impacto visual, né, uma ressignificação daquele lugar, uma ressignificação do fato, tudo isso. Você também teve o cuidado de tirar fotos, né, que a gente também vai mostrando aqui, de cada detalhe, desde o início, depois da retirada. Sim. E a intenção também é você mostrar toda essa realidade através da tua obra, não só no Brasil, né? O objetivo também é mostrar isso fora do Brasil? Sim, eu penso que o ideal é que esse trabalho ele vá para o maior número possível de lugares. Acho que a arte é para as pessoas, para o público e sem distinção de a quem se destina exatamente. É para todo mundo mesmo. E é um trabalho que fala de um tema importante, é um trabalho que tem uma relação forte com a questão ambiental, uma questão importante, especialmente, né, para a gente brasileiro. O Cerrado ele tem uma importância fundamental no regime de águas do Brasil, assim, nas reservas dos aquíferos, é onde nascem as principais bacias do Brasil. E a preservação do Cerrado, né, o uso planejado do Cerrado, é muito importante. Então, a arte aqui, no caso, tem esse diálogo direto com o meio ambiente, que é um diálogo direto com toda a sociedade, né? A gente está falando de um direito de todos. Então, daí que eu penso que a exposição ela deve ir também para espaços públicos, para espaços onde as pessoas têm acesso, possam ver, possam entender o trabalho, possam ter alguma forma de contato com o bioma, né? É uma forma de lançar um outro olhar sobre o Cerrado, né? Ver o Cerrado de uma forma diferente, por uma outra ótica. Então, se a exposição tem a possibilidade de levar isso para as pessoas, isso já é muito gratificante. Marcelo Campos, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, tem muito mais, eu sei que você pode contar também, contribuir aqui para o nosso conhecimento. O meu site está em construção, eu tenho um Instagram, mcampos.studio, é o meu Instagram, e é onde, por enquanto, eu estou colocando as fotos dos meus trabalhos, estou fazendo a minha publicação em meio digital. Ainda não tenho o site disponível, mas pelo Instagram tem ali o meu contato, tenho inclusive um número do telefone, que é o WhatsApp também. Por enquanto eu posso estar enviando o catálogo em meio digital. Agora é hora de divulgar esse trabalho, colocar ele à disposição das pessoas, à disposição do público. Lembrando que aqui é a primeira exposição que você faz dessas obras. Sim, é a primeira exposição individual dos Sudários do Cerrado. Esse material ele foi apresentado ainda na fase inicial no 5º Congresso de Pesquisadores do Cerrado, promovido pela Universidade de Brasília, que aconteceu na Reserva Nacional do Chapada dos Veadeiros, onde tivemos, infelizmente, né, o maior incêndio da história, também aconteceu no ano passado, de onde saíram algumas das impressões que estão aqui. Mas a primeira exposição individual é essa exposição que está acontecendo aqui em Blumenau, essa é a estreia, e eu estou muito feliz de estar fazendo essa exposição aqui, de estar trazendo o Cerrado para essa região tão bonita de Mata Atlântica. E são dois biomas que conversam, eles têm uma fase de um
encontro, eles têm uma conexão, existe uma fase de transição do Cerrado para a Mata Atlântica e vice-versa. E então eu estou muito feliz de estar trazendo esse trabalho para cá. A gente que está feliz e a gente que agradece pela sua colaboração, não só aqui para Blumenau, mas também para o TVL Cultura aqui, trazendo um pouquinho mais do conhecimento, um pouquinho mais de cultura aí de Brasília para cá. Tá bom, muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço igualmente, agradeço a todos e convido a todos para participar da exposição, para virem, para ver e que seja uma boa reflexão para todos. Com certeza vai ser. Muito obrigada. Então, terminamos aqui com o Marcelo Campos, um artista natural de Brasília, que trouxe um pouquinho da história aí do Cerrado aqui para Blumenau. E claro, vai se expandir aí por todo o Brasil e também para o exterior. Muito obrigada a todos pela audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.